Muito obrigado, pastor. Não tem o senhor outro nome de outra pessoa para eu visitar? O que tinha acontecido? Enquanto ela estava olhando para ela, aí tudo dói, ninguém me cumprimenta, ninguém me visita. Mas quando ela começou a visitar outras pessoas, se esqueceu de si mesma e começou a fazer um trabalho maravilhoso com a outra pessoa e ela começou a crescer na sua experiência de salvação. Oh, querido, voltamos ao mesmo ponto. Quando Deus te deixou a missão, não era porque Deus não pudesse pregar o Evangelho. Deus é Deus. Ele pode, sozinho, com os anjos, com os animais, com as pedras. Então, por que te deu a missão? Porque você é a coisa mais preciosa que Deus tem nesta terra. Deus ama você. Deus quer que você seja salvo. Deus quer que você permaneça na experiência maravilhosa da salvação. E para isso, você precisa testificar, você precisa procurar pessoas, você precisa trazer essas pessoas para Cristo. Por isso, a samaritana, a primeira coisa que fez quando se encontrou com Jesus foi sair e procurar outros para Cristo. E se você fizer isso, vai ter grandes satisfações nesta terra e quando Cristo voltar, a coroa de vida eterna. E por cada pessoa que você trouxe para Cristo, uma estrelinha nessa coroa de vida eterna. Não é maravilhoso? Junte-se ao plano da igreja. Peça a Deus que lhe abra os olhos e lhe ajude a procurar quais são as pessoas que você quer trazer para Cristo. E que Deus te abençoe. A obra de Deus na terra nunca poderá ser terminada a não ser que os homens e as mulheres que constituem a igreja participem do trabalho e unam os seus esforços aos dos pastores e oficiais da igreja. Satanás está agora procurando manter o povo de Deus em um estado de inatividade para os impedir de desempenhar sua parte na propagação da verdade, a fim de que sejam, afinal, pesados na balança e encontrados em falta. Próximo tema: Evangelismo da amizade. Motivação e missão. Foi assim que a igreja cristã foi estabelecida. Cristo selecionou primeiro umas poucas pessoas e ordenou-lhes que o seguissem. Estas foram em busca de seus familiares e conhecidos e levaram-nos a Cristo. É desta maneira que devemos trabalhar. Vosso êxito não dependerá tanto de vosso saber e consecuções, como de vossa habilidade em chegar ao coração das pessoas. Evangelismo da amizade. Eu acredito no evangelismo da amizade. Eu mesma tive a alegria de levar muitos amigos a Jesus. Mas, pastor Bulhon, quais são os benefícios do evangelismo da amizade com o propósito de salvação? Se você acredita no evangelismo da amizade, você está acreditando no plano divino. O evangelismo da amizade quer dizer o fato de um amigo contar para outro, e esse amigo contar para outro, e esse amigo contar para outro. Esse não é um plano humano, esse não é um método. E não é para pensar assim, este é mais um método, não é mais um método,
é o método que Jesus tinha na mente quando iniciou o programa de evangelização, ainda com seus discípulos. Eu vou dar fundamento bíblico àquilo que estou falando. Veja, aqui em São João, capítulo 1, a partir do versículo 35, diz assim: No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E então os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. Aqui está. Veja, aqui começa o evangelismo da amizade. João está aqui. Seus 2 discípulos estão aqui. Jesus passa. João, que era discípulo, entre os discípulos e João havia um relacionamento de amizade. Mestre e discípulos, companheiros, se conheciam bem, sabiam qual era a data do aniversário, conheciam seus nomes, havia amizade. Então João levanta Jesus: Eis aí o Cordeiro do mundo. E o que acontece com os discípulos? Eles vão correndo atrás de Jesus. Aí começou o evangelismo da amizade. Mas não é só isso. Continua o texto bíblico um pouco mais adiante. Agora continua com o versículo 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Este André, ele, achou primeiro o seu irmão Simão, a quem lhe disse: Achamos o Messias. Muito bem. João, o mestre, testifica para André, o discípulo. Tem um vínculo de amizade. O que faz André? Não sai correndo, batendo portas estranhos. Ele corre e procura seu irmão, Simão Pedro. É seu irmão, seu parente, seu familiar. E que faz? Leva ele para Jesus. Aí Jesus se encarrega de transformar a vida de Pedro. Mas não fica só por aí. Continua no versículo 43, diz assim: No dia seguinte resolveu Jesus partir para Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Versículo 44. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Por que esse texto está aí? Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Ah, tem uma razão. Quem falou de Jesus para Filipe? Porque Filipe já estava no vale da decisão. Ele já estava esperando um empurrãozinho. Quando Jesus aparece, faz assim e já Filipe sai correndo. Mas quem tinha falado, quem tinha preparado o terreno, o coração de Filipe? O texto diz: Filipe era de Betsaida, terra de André e de Pedro. Agora você vê, querido, aqui como funciona a dinâmica da amizade. João fala para o discípulo André fala para o irmão Pedro fala para o vizinho Filipe. E o evangelho, e aí Filipe não fica contente, vai para seu amigo chamado Natanael, e o evangelismo continua, o evangelismo da amizade. Agora quero te dizer uma coisa: muitos na igreja têm medo de bater portas de estranhos, argumentam que não sabem dar estudos bíblicos, têm medo de fazer evangelismo laico, porque dizem: eu não sei pregar. Mas, querido, todo mundo pode ser amigo. Você não tem medo de ser amigo, porque você se relaciona com pessoas no trabalho, na universidade, na vizinhança, no bairro, você tem familiares, tem pai, tem mãe, tem irmão, tem primo, tem sogro, tem cunhado que não conhecem a Cristo. Pois vai aos teus e conta para eles quão grandes coisas tem feito o Senhor Jesus. Eu tenho uma pesquisa interessante, veja, e sempre faço isso. E se eu estivesse ao vivo contigo, também faria. Eu pergunto às pessoas: a ver, quero que levantem as pessoas quantos estão na igreja, porque um dia alguém, um estranho, um desconhecido, bateu a porta e levou o evangelho. Aí pergunto: quantos de vocês estão na igreja porque um dia assistiram um programa de televisão, ouviram um programa de rádio e por isso vocês conheceram o evangelho? Depois pergunto: quantos de vocês estão na igreja porque um dia foram a uma campanha de evangelismo público? Sozinhos, ninguém os levou, foram sozinhos.
e agora estão na igreja por causa disso. E depois, finalmente pergunto, e quantos de vocês estão na igreja porque um dia um amigo, um irmão, um vizinho, um parente falou de Jesus? Veja, 70% das pessoas dizem que estão na igreja porque um parente, um vizinho, um amigo falou para eles. Agora é interessante, nós gastamos milhões e milhões de dinheiro no mundo, como igreja mundial, para termos rádio, televisão, e tudo isso é importante, querido, tudo é importante, mas a pessoa-chave é o membro de igreja, contando a seu amigo. Porque o canal de televisão pode estar pregando o evangelho 24 horas por dia. Um e outro, de casualidade, vão a sintonizar. Mas é melhor se você, como membro de igreja, procura um amigo e diz, olha, tem um programa bonito neste canal, assiste comigo. O amigo é a pessoa-chave na evangelização. Sabe por quê? A testificação é muito mais efetiva quando vem de um conhecido do que de uma pessoa desconhecida. Nós vivemos em tempos quando todo mundo tem medo de todo mundo. Quem abre a porta para um estranho? Quem abre a porta para um desconhecido? Mas teu amigo, não. Aí você abre o coração. Por isso é que Jesus disse que o melhor método, que não falha, é relacionar-se com as pessoas como quem quer fazer-lhes bem. Gaste tempo na amizade, investa tempo em fazer-se amigo. Não chegue falando de religião, não. Sabe, às vezes esse é o erro que comete o recém-convertido. Ele, como descobriu tanta maravilha na palavra de Deus, sai desesperado e o que faz? Quer fazer praticamente engolir pela boca assim, toda a doutrina bíblica no amigo, na esposa, no cunhado, no sogro, que não aceitaram a verdade ainda. Calma, calma. Vai, aproxime-se das pessoas como amigos. Se o evangelho realmente transformou tua vida, pois você vai ser um melhor genro, um melhor cunhado, um melhor marido, uma melhor mulher, um melhor pai, um melhor filho. E então, quando tua vida é transformada, quando essas pessoas que te conhecem veem que tua vida está transformada, porque eu conheço, por exemplo, o exemplo de um patrão duro, um patrão intransigente, um patrão que gritava a todo mundo, chutava em todo mundo, pois é chefe, patrão, e de repente ele se converteu. E ao converter-se, o que fez? Reuniu a todo mundo e começou a pregar o evangelho? Não fez nada. Simplesmente a vida dele mudou. Deixou de ser intransigente, deixou de ser duro, deixou de ser radical, começou a ser compreensivo, começou a cumprimentar as pessoas que antes não cumprimentava ninguém, começou a se preocupar pelos empregados que tinham necessidades, para estender a mão para eles, para colocar uma mão sobre o ombro deles. E o que aconteceu? Os empregados começaram a perguntar-se, o que está acontecendo? E um dia um deles se atreveu e disse, patrão, a sua vida está mudando, o senhor é um homem melhor, me desculpe o atrevimento. O que está acontecendo com o senhor? Aí ele olhou para ele e disse, você quer saber o que está acontecendo? Sim. Aí ele pegou a Bíblia e disse, olha o que encontrei. E o que você acha? Esse trabalhador agora, esse empregado, vai querer ouvir a um patrão cuja vida mudou? Claro que sim. O problema, querido, é que você precisa permitir que o evangelho realmente faça transformações na vida. Porque assunto de testificação não é apenas assunto de ter mudado a maneira de pensar, ter mudado a doutrina. Tem que mudar de vida. Isso é que vai cativar as pessoas que vivem a seu lado. E então, quando essas pessoas ficarem cativadas, aí chegou o momento de apresentar a verdade, de apresentar a doutrina. E a doutrina são as soluções divinas para os dramas e os problemas do ser humano. Oh, querido, não tenha medo de testificar. Não tenha medo de pregar o evangelho. O Senhor Jesus ama você. Você é muito precioso aos olhos de Deus. E tem uma coisa. Quando você chegar ao reino dos céus, se nesta terra você... O que deve fazer, veja? O que deve fazer você? Primeiro, pense. 3 nomes de amigos, de vizinhos, de companheiros,
de parentes. E comece a orar. E depois aproxime-se, chegue perto, sem falar de religião, cultivando amizade, seja atento, bondoso, carinhoso. Depois, quando as inquietudes surgirem no coração deles, fale de Jesus, fale da doutrina, dê um estudo bíblico. E quando você chegar no reino dos céus, vai se surpreender com as maravilhas. Gente que chegará e dirá, olha, um olhar seu, uma mão estendida sua, uma palavra que você me deu num momento de dificuldade, mudou minha vida. Obrigado porque você soube ser um amigo, porque você soube me estender a mão no momento que eu mais estava precisando. Que Deus te abençoe, que o gozo e a alegria da recompensa final, da coroa com estrelas lá nos céus, te acompanhe por toda a eternidade. Que Deus te abençoe. Foi assim que a igreja cristã foi estabelecida. Cristo selecionou primeiro umas poucas pessoas e ordenou-lhes que o seguissem. Estas foram em busca de seus familiares e conhecidos e levaram-nos a Cristo. É desta maneira que devemos trabalhar. Vosso êxito não dependerá tanto de vosso saber e consecuções, como de vossa habilidade em chegar ao coração das pessoas. Próximo tema: oração intercessora. Motivação e missão. Visitai um por um dos vossos vizinhos e aproximai-vos deles até que seu coração se aqueça ao calor do vosso desprendido interesse e amor. O trabalho de visitação, de casa em casa, em busca de almas, é o trabalho mais importante que se pode efetuar. Visitação. Pastor, quais são os tipos de visitação? O que fazer para torná-la agradável e eficaz? Veja, querido, a visitação é o melhor instrumento no evangelismo da amizade. É através da visitação que você conquista os corações. Agora, há muitos tipos de visitação. Existe a visitação aos enfermos, existe a visitação aos que estão presos, existe a visitação aos desanimados, existe a visitação aos que estão no vale da decisão, existe a visitação simplesmente a pessoas que aparentemente não mostram nenhum interesse pelo conhecimento do Evangelho, mas você as visita, justamente aí digo que a visitação é o melhor instrumento no Evangelho ou no evangelismo da amizade. Eu conheci, quando era pastor de igreja, uma pessoa que não queria saber nada do Evangelho. Quer dizer, a esposa era da igreja, mas ele não queria saber nada. Inclusive, ele maltratava a esposa. Mais de um pastor tinha sido expulso da casa dele. Era um militar, não queria saber nada, simplesmente nada. Um dia fui a visitar, ele olhou para mim e me disse: olha, você é pastor novo, acaba de chegar, vou te dizer uma coisa que eu já disse para todos os teus colegas. Não me visita. Eu não quero saber nada do Evangelho. Eu respeito a decisão da minha esposa. Ela é membro da tua igreja, tudo bem. Agora, assim como eu respeito a decisão dela, eu quero que você respeite a minha decisão. Eu não quero saber nada de Bíblia,
Eu não quero saber nada de igreja, nada de evangelho, portanto, não me visite. Então, aparentemente, este homem era duro e aparentemente não se podia fazer nada por ele. Mas acontece que um dia ele sofreu um acidente de trânsito. Estava no hospital e eu fui visitar ele. Aí está a visitação aos enfermos. E não fui a falar de religião, não fui a falar que ele entregue a vida a Cristo, nada. Quando ele me viu, eu já vi o brilho de seus olhos como dizendo, não quero visita. E eu disse, olha, eu não vim para convencê-lo de nada, eu não vim para estudar a Bíblia, eu vim só para pedir a Deus que toque seu corpo, que cure você do problema que está enfrentando, que você saia com vida e com saúde do hospital. E comecei a orar. E na oração eu disse, Senhor, este homem é um homem bom, ele te ama e tu amas ele. Então, neste momento, eu te suplico, em nome de Jesus, coloca a tua mão poderosa no corpo deste homem e restaura a sua saúde, e que ele volte às suas atividades, porque ele é muito importante para a família, é muito importante para ti. Quando disse amém e abriu os olhos, o homem estava chorando. Bom, quando ele saiu do hospital, ele mandou a sua esposa para falar comigo. Pede para o pastor Bulhão que venha me visitar, que eu quero começar a estudar a Bíblia. E a partir de aí, ele estudou a Bíblia e hoje é um grande ancião de igreja, firme na igreja. Agora, desta pequena história que eu conto para você, você pode perceber a importância da visitação. Como diria, a visitação é uma espécie de quebra-gelo. Quebra-gelo. Agora, se você visitar com a finalidade exclusiva de doutrinar, com a finalidade